Oi, pessoal! Iniciando o nosso modelo de sandalinha masculina número 1, nós vamos precisar dos seguintes materiais: um novelo da Anne branca, um novelo de Anne azul ou o tom escolhido aí por você, já que você pode variar bastante nas cores. Caso queira fazer aqui igual a minha, essa cor é a 2151. Vamos precisar também de agulha para crochê 1,75. E vamos precisar de botões. Aqui no caso desse modelo, 2 botões que você pode usar aí, os botões em madeira, os botões imitando madeira, branquinho perolado, os azulzinhos de bichinho, enfim, os botões aí à sua escolha. Vamos começar a nossa aula então? Iniciamos a nossa sandália com 17 correntinhas, lembrando que esse é o tamanho de 1 a 3 meses, mas como eu mostrei para vocês no início desse DVD, a tabela de tamanhos varia dos tamanhos RN até o tamanho de 1 aninho, incluindo o tamanho prematuro. Então, você pode variar aí tanto o modelo, as cores e o tamanho. Bem, com as 17 correntinhas, eu conto 1, 2, 3, e na quarta correntinha da carreira, inicio trabalhando em pontos altos. Um ponto alto para cada uma das correntinhas da carreira de base, até chegar à última correntinha da carreira, onde eu volto trabalhando junto com vocês a curvinha do pezinho. Bem, vejam só, caminhei com pontos altos até a última correntinha da carreira. Então, nessa última correntinha, eu já tenho um ponto alto. Eu vou colocar mais 5, ficando com 6 pontos altos nesse mesmo ponto da carreira de base. 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês vão observar que eu já fiquei lá do outro lado da carreira, ó. Eu fiz a curvinha do pezinho, tanto na parte da frente quanto no calcanhar, pois não temos definição ainda. Então, aqui fiz uma curvinha, agora eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto da carreira, seguindo até chegar aqui no último ponto, onde farei junto com vocês o outro lado da curvinha do pezinho. Então, aqui, ó, um ponto alto para cada pontinho da carreira de base, como fizemos do outro lado. Bem, cheguei aqui no último pontinho da carreira do outro lado. Aqui vocês vão observar que eu tenho o pontinho inicial lá da minha carreira e o último, então já temos 2. Então, colocamos mais 4 pontos altos nesse mesmo ponto da carreira de base, finalizando assim a nossa carreira e também formando aqui a curvinha tanto do calcanhar quanto da frente do pezinho. 1, 2, 3, 4 e o quinto que já estava ali como último. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo e tenho a primeira carreira da sola da minha sandália já finalizada. Agora eu subo 3 correntinhas e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar no primeiro dos 6 pontos altos colocados juntos aqui nesse último pontinho. Eu caminho até aqui e faço essa parte aqui da curvinha do pezinho junto com você.
Bem, aqui vocês vão observar que eu cheguei no primeiro dos 6 pontinhos colocados juntos aqui no último pontinho da carreira de base. Nesses 6 pontinhos, o que eu faço? Eu coloco 2 pontos altos para cada um dos 6 pontos, ó. Volto no mesmo pontinho da carreira de base e coloco mais um ponto alto. Dessa forma. 2. E onde tínhamos 6 pontos altos, vamos ficar aqui ao final dos 6 pontos com 12 pontos altos, deixando assim certinha a curvinha do pezinho, ó. Aqui ainda temos mais um, então é só acompanhar a carreira de baixo que você já vai ter noção aqui até onde seguir, ó, prontinho. Agora eu sigo fazendo os pontos altos até chegar novamente no último pontinho aqui antes dos 6. Vamos lá, então? Bem, aqui eu já percorri com pontos altos até chegar no primeiro dos 6 pontinhos colocados juntos, formando a curvinha. Então, eu inicio o mesmo processo feito do outro lado. 2 pontos altos para cada um dos 6 pontinhos colocados juntos no último ponto da carreira de base, até ficar com os 12 pontinhos formando aqui a curvinha. Finalizando aqui essa carreira, nós arrematamos o nosso fio, pois a última carreira da solinha, dessa primeira solinha, será feita no azul. As nossas solinhas aqui das sandalinhas, elas são feitas duplas, por isso que você vai conseguir um modelo que fica retinho, fica mais durinho, enfim, para valorizar ainda mais o seu trabalho. Bem, prontinho, aqui com as 2 carreiras da solinha finalizada, agora nós vamos para a última carreirinha. Então, eu escolho uma das curvinhas aqui que eu não tenho definida ainda, calcanhar e frente do pezinho, e inicio o meu trabalho fazendo um pontinho baixo e mais uma correntinha. Viro o meu fio para tá arrematando junto e faço aqui um meio ponto para cada ponto da carreira de base. Então, para quem não conhece o meio ponto, laçada na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto, e pego todas as laçadinhas de uma vez só. Laçada na agulha, fico com as 3 laçadinhas como se eu fosse fazer um ponto alto e pego todas de uma vez só. Então, dessa forma, vamos contornar toda a nossa carreira, fazendo um meio ponto para cada ponto da carreira de base, sem aumentos ou sem diminuições, só fazendo assim mesmo um meio ponto para cada pontinho da carreira de base. Vamos lá, então, circulando toda a nossa carreira, eu volto dando continuidade à confecção da nossa sandália. Bem, aqui com a minha solinha finalizada, então, a primeira parte, o que eu faço agora, ó, avesso e direito, eu vou fazer outra solinha, mas não para o outro parzinho. Essa solinha, ela vai ser dupla, na parte que vai ficar o pezinho, branca com azul, e aqui na parte da solinha, toda em azul. Vamos unir as 2 solinhas e você fica com uma solinha bem firminha, deixando aí sua sandália com um acabamento bem legal. Então, o que nós fazemos agora para fazer a parte azul? Vamos repetir o mesmo processo sem precisar trocar o fio. Então, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até atingir as 17 correntinhas. Aí você vai voltar aqui na quarta correntinha, seguir o mesmo processo. Primeira carreira, 6 aumentos aqui, 6 pontos colocados juntos, tanto no primeiro quanto no último pontinho da carreira de base. E na segunda carreira, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E aqui nos 6 pontos altos colocados juntos na primeira carreira, faremos 2 pontos altos para cada pontinho, para cada um dos 6 pontinhos, ficando com os 12. E a última carreira, fazendo um meio ponto para cada ponto da carreira de base. Vamos lá, então eu já volto com a minha segunda solinha prontinha, já que você fez a primeira e o processo é o mesmo. Bem, finalizei aqui a solinha feita na cor azul, exatamente como a primeira que fizemos, com 2 carreiras em branco e a última em azul. Agora, eu coloco uma aqui em cima da outra, fazendo o seguinte, avesso com avesso. Eu fico, então, com o lado direito aqui no azul de frente para mim e o outro lado com o branco de frente aqui para baixo, onde eu estou fazendo. Então, sempre verificando assim, avesso com avesso. Então, coloquei as duas, elas têm o mesmo tamanho, uma em cima da outra, e vou começar, então, aqui a costura, que é um processo bem interessante, ó. Então, eu deixo um fio maior aqui, mais ou menos uns 40, 50 centímetros. Meço bem, veja aqui se ela tá bem certinha, ó, uma com a outra, e inicio aqui o processo de costura, fazendo o seguinte, indo para o próximo pontinho, eu passo lá por trás e puxo aqui o meu fio, ó, por dentro das duas solinhas. Agora, eu estou lá na parte de baixo, eu venho aqui pela frente. No próximo ponto, ó, eu pego assim as 4 laçadinhas, ó, passando por dentro e puxando para o lado de cima. Passo a agulha lá do lado de baixo. Peguei as 4 argolinhas. Puxo o meu fio aqui para o avesso do trabalho. E assim vamos caminhando, ó. Puxo para cima, puxo para baixo. Em que você pode virar, se tiver mais difícil, às vezes ele dá uma enroscadinha. Ó, agora passou. Novamente, vou para o próximo pontinho. Quando a linha está lá na parte de baixo, eu venho com a agulha aqui pela parte de cima. Passo nas 4 laçadinhas e puxo. Quando o fio está aqui em cima, eu vou lá na parte de baixo. Novamente, o fio está lá na parte de baixo, eu venho com a agulha aqui pela parte de cima e puxo. O fio está aqui em cima, eu vou lá na parte de baixo e puxo. O fio está aqui em cima, lá embaixo eu passo a agulha aqui pela parte de cima, pegando as 4 argolinhas e puxo. Agora eu vou mostrar para vocês como fica a solinha dupla. Olha só que legal. Ela fica costuradinha e fica com esse acabamento bem bonito aqui em volta, ó, que a gente já consegue ver a duplicidade e a solinha fica bem firminha. Eu vou terminar a minha costura e volto dando continuidade à confecção do nosso modelo da sandalinha. Bem, depois da minha solinha finalizada, ela fica dessa forma assim, olha que gracinha. Então, ela fica bem durinha, ó. Você pode soltar que ela fica assim,
com o formato mesmo do sapatinho. Olha só que legal. Uma dificuldade, né, que a gente vê nos modelos por aí, porque geralmente a solinha fica caída, fica dobrando quando coloca o formato, não dá nem para tirar foto, coloca no bebê, fica tortinha, e assim não, ela fica bem firminha, bem durinha, porque ela é dupla. Para começar o trabalhado aqui, eu vou fazer o seguinte, começando pela correinha que passa na parte da frente da sandalinha, em cima dos dedinhos. Então, aqui, no primeiro ponto alto duplo, ó, que temos lá, tanto de um lado quanto do outro. Você vai escolher por onde você começa, já que nós fizemos as duas iguais. Então, ó, aqui eu começo com os pontos altos, 2 pontos altos colocados juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, eu venho aqui, ó, um ponto aqui bem em cima, ó, depois do primeiro pontinho. Então, quando eu começo a trabalhar aqui com os pontos altos, é o ponto de referência que eu tenho para começar, então, aqui o meu trabalho. Eu venho agora, passo aqui por dentro desse meio ponto, trabalhando assim lateralmente, ó. Passei a agulha por dentro e prendo com um pontinho baixo. E agora, vou fazendo aqui a mesma coisa, ó. Vou no próximo meio ponto, passo a minha agulha, puxo o meu fio e prendo com um pontinho baixo. Vou no próximo, passo a minha agulha, puxo o meu fio e prendo com um pontinho baixo. No próximo, passo a minha agulha, puxo o meu fio e prendo com um pontinho baixo. Ó, eu estou passando só na primeira solinha ali, ó, eu passo só por dentro do pontinho mesmo. Então, aqui já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Viro o meu trabalho, ó, então essa partezinha será a parte da frente, aqui depois nós vamos fazer a partezinha do calcanhar com a fivela que fecha aqui e viro o meu trabalho. Fiz o 7. Venho aqui, ó, sempre na partezinha da laçadinha de trás do ponto, faço um pontinho baixo para ficar a nervurinha, ó. Ó como que já começa a aparecer. Então, eu tenho as duas laçadinhas. A primeira, nós pegamos na segunda. Então, esses acabamentinhos é que deixam, assim, o seu sapatinho já mais bonito, bem acabado, com detalhes especiais. Prontinho, cheguei ao final dos 7 pontinhos, viro o meu trabalho e novamente, ó, pego lá na laçadinha de trás, já puxo o meu fio, fico com as duas laçadinhas, pego as duas juntas. E agora, trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Dessa forma, até chegar aqui ao final da minha carreirinha, ó. Cheguei novamente aqui ao final dos 7 pontinhos, mais uma vez, viro a minha carreirinha, inicio o trabalhado, puxo as duas laçadinhas e começo a trabalhar em pontinhos baixos, pegando sempre aqui na parte da laçadinha de trás do ponto, para ficar esse trabalhado dessa nervurinha. E assim seguimos. Eu vou fazer aqui mais algumas carreiras para que vocês tenham aqui a noção do trabalhado do ponto e depois nós vamos aqui até fechar essa partezinha aqui da frente, ó, onde vamos passar na frente do pezinho, vindo com esse fecho aqui, aqui fica os dedinhos na parte da frente. Eu vou fazer mais algumas carreiras, assim vocês terão noção melhor para acompanhar aí junto comigo.
Bem, vejam só que legal, ó. Aqui eu já fiz mais algumas carreiras para vocês terem noção antes da gente finalizar de como fica o ponto. Olha que gracinha o trabalhado, tanto aqui na lateral, que fica esse acabamento bem bonitinho, quanto na parte de cima e a parte da frente. Olha só o trabalhado que vai passar na frente do pezinho. Então, fica um acabamento bem bonito. Aqui eu já fiz 14 carreiras. Eu continuo aqui, faço até atingir 16 carreiras e volto já fazendo aqui a costura, o acabamento na outra lateral, deixando essa parte da frente da sandalinha já finalizada. Lembrando que aqui, ó, eu já estou na 15ª carreira, então assim, virei o trabalho, eu já estou na carreira final. Então assim, o que eu quero passar para vocês? Vocês têm que deixar pelo menos uns 20 centímetros de fio, cortar e depois só arrematar. Eu volto fazendo isso junto com vocês para que depois a gente tenha sobra de fio aqui e não precise de outro nó, outra ponta para arrematar e tudo. Com o mesmo fio que você está fazendo aqui a parte da frente da sandalinha, você já faz o acabamento da costura. Bem, finalizei aqui as 16 carreiras, então, como eu disse para vocês, agora eu puxo o meu fio e eu fiquei com a sobrinha aqui. Então, vejam só que legal, eu comecei aqui o meu ponto tendo como base o primeiro dos pontos altos, depois dos pontos altos colocados juntos, formando a curvinha do pezinho aqui na parte da frente. Então, ó, eu terminando com 16 carreiras, eu fico exatamente do mesmo lado, onde eu tenho a referência aqui do último pontinho dos que eu coloquei juntos. Então, nesse pontinho, ó, eu passo a agulha aqui por dentro e pego o meu fio. Já começo a união. Então, passo aqui por dentro, como eu fiz unindo lá a primeira parte, e passo por dentro das duas laçadinhas aqui da costura que eu fiz agora da última carreirinha. Passo por dentro. Novamente, venho no próximo ponto, aqui no meio ponto lá na carreira da solinha, e volto aqui na última carreirinha que fiz o ponto. Novamente, venho lá na solinha e venho na carreirinha que eu fiz o ponto. Vejam só, fazendo aqui e puxando. Olha como que vai ficando aqui a minha solinha, ó. Ó o acabamento, bem certinho, bem retinha, porque temos a referência dos pontos. Sempre deixando aqueles 12 pontos ali na parte da frente e, ó, agora já finalizando aqui a minha costura e assim o acabamento da parte da frente da sandalinha já fica prontinha. Como eu arremato esse fio? Eu puxo aqui pro avesso, bem firminho, faço uma laçadinha, ó, passo por dentro da laçadinha, dei um nozinho e passo bem por dentro aqui dos pontos, ó. Porque, como eu tenho a solinha dupla, ó, ele passa por dentro e não tem perigo de desprender e nem de ficar aparecendo nó, entrando em contato com a pele do bebê. Então, o seu acabamento fica realmente perfeito, ó, não aparece nenhuma ponta. Eu já repeti esse mesmo processo na ponta que ficou desse lado e vejam só que legal. Então, agora, nós vamos para a parte de trás aqui da nossa sandália, fazendo o fecho, para depois colocar o botãozinho.
Bem, aqui depois da frente da minha solinha finalizada, eu venho aqui para a parte de trás do acabamento, formando aqui a parte do calcanhar, a tirinha do calcanhar. Então, eu venho aqui contando da seguinte forma: 1, 2, 3, 4 pontinhos. No quinto, eu prendo com um pontinho baixo. Volto aqui novamente na solinha, mais um pontinho baixo, próximo pontinho da solinha, mais um pontinho baixo, próximo pontinho da solinha, mais um pontinho baixo. Viro o meu trabalho e agora só nessa carreira eu vou caminhar a carreira toda em pontinho baixo, pegando normalmente nas duas laçadinhas. Eu não vou ter mais essa nervurinha do ponto. Então, aqui eu venho, um pontinho baixo e faço os outros 3 em ponto alto. Porque eu preciso de uma curvatura, porque essa fitinha aqui que estamos fazendo agora, ela vai passar lá por trás do calcanharzinho. Então, ela fica, ó, mais viradinha para trás, eu fazendo isso. Agora, eu continuo normalmente, ó. Pego um pontinho baixo e nos 4 pontinhos eu faço a carreirinha de pontinhos baixos. Vou para a próxima carreira, viro, pego as duas laçadinhas, uma correntinha para dar o tamanho do ponto e faço os outros 3 pontinhos em pontinhos baixos. Agora eu vou fazer um pouco aqui da minha fivelinha para que vocês tenham mais noção de como ela curva aqui na parte de trás do pezinho. Aí eu volto falando também da união desse lado, mostrando e fazendo junto com você. Bem, fiz aqui 20 carreiras, contando desde a primeira carreirinha que eu peguei, essa segunda carreirinha com um pontinho baixo e 3 altos, e seguindo fazendo a minha carreirinha com 4 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho e agora já vou aqui fazendo 21 carreiras, ó, iniciando da mesma forma, um pontinho baixo, já estamos nessa daqui que curva os pontinhos para que a gente possa já finalizar. Então, eu venho aqui, prendo com um pontinho baixo e os próximos 3 eu faço o trabalho em pontos altos. Aí, ela dá mais uma curvadinha para ficar bem presinha na parte do calcanhar. Agora, eu venho aqui, deixo uma sobra, puxo passando por dentro, igual fizemos lá na parte da solinha. E agora, eu já venho aqui unindo, ó. Por quê? Estamos do mesmo lado. Eu conto 1, 2, 3, 4. E vamos unir nos próximos 4. Então, eu venho aqui, viro o meu trabalho, passo aqui por dentro do pontinho e puxo o meu fio. Novamente por dentro do próximo e por dentro da laçadinha. Puxo o meu fio. Novamente por dentro do próximo e por dentro da laçadinha do ponto. Puxo o meu fio. No próximo e já chegamos aqui no último pontinho. Olha que legal, ele fica do mesmo tamanho aqui dos dois lados e ele já forma essa alça lá, ó, na parte de trás do pezinho,
curvando e prendendo bem ao pezinho do bebê. Isso é muito importante também, porque além de bonito, o seu modelo tem que ficar confortável e se ajustar bem aqui ao pezinho do bebê. Agora eu volto com vocês já dando o acabamento final, que é o fecho e a casinha do botão. Bom, indo já para o acabamento do fecho aqui na parte da frente, com aqui a parte do calcanhar prontinha, vejam só, a parte da frente, eu venho agora fazendo a fivelinha que cruza na frente do pezinho. Eu conto lá a primeira carreirinha, que é a carreirinha da união, a carreira do ponto alto, e eu já venho na próxima. Prendo com um pontinho baixo, viro o meu fio para estar arrematando junto e faço mais 3 pontos baixos. Contando esse primeiro aqui como um ponto, temos 4 pontos baixos. 3 e 4. Viro o meu trabalho, inicio mais uma carreirinha de pontos baixos, fazendo os 4 pontinhos. Viro o meu trabalho, novamente, aqui eu vou fazer algumas carreiras e volto mostrando para vocês ela já cruzando, porque assim dá para ter uma noção melhor de como fica aqui já o meu trabalhinho. Então, carreiras de vai e vem, eu vou virando. Bem, pessoal, vejam só que gracinha a minha sandalinha aqui quase finalizada. Então, aqui eu fiz 19 carreiras nessa parte da frente, todas em ponto baixo, com 4 pontos baixos cada uma. Agora, eu venho pro fecho. Então, eu faço na 20ª carreira, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no primeiro e prendo com um ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho e faço 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos aqui dentro dessa argolinha que fizemos com as 4 correntinhas. Aqui eu já corto o meu fio, puxo e aqui já vou arrematar, dando o acabamento ao fecho. E já vamos para a colocação do botão, que é o acabamento final. Passo aqui por dentro dos pontinhos para dar um acabamento mais bonito. E já posso cortar a pontinha. Eu já fico com o meu fecho prontinho, ó. Agora, o que eu vou fazer? A colocação do botão. Então, aqui, ó, eu até vou usar uma linha mais clara para que vocês consigam ver aí pelo vídeo melhor, mas você use aqui a linha para costura da mesma cor da confecção da sandália. Ah, eu tô fazendo uma sandalinha laranja, então coloca a linha laranja, porque fica um acabamento bem bonito. Assim, a gente sempre deve valorizar o acabamento, que é o que realmente vale a pena, porque deixa o seu trabalho assim bem bonito, o acabamento principalmente em peças infantis, deixando aí a sua peça mais valorizada. Então, eu venho aqui e eu conto da mesma forma, ó, a primeira carreirinha, a segunda dos pontos altos, então eu vou colocar o botão aqui, ó, nessa próxima. Então, eu venho, primeiro faço a colocação aqui e pego o meu botãozinho, ó, esse daqui é com 4 furinhos, você pode escolher aí depois com 4, com 2 furinhos, um maiorzinho, um menorzinho. Então, de pérola fica bem bonitinho, os madeira, os de bichinho, assim, sempre um botãozinho de boa qualidade, para que não tenha, assim,
no cantinho dele, nenhuma nervurinha, nada que possa machucar o bebê, porque isso é bem importante. Peças assim, se tratando em peças infantis, a gente tem que tomar esse cuidado, como eu já falei para vocês no início, tanto de criar as peças bonitas para a gente vender bem e tudo, mas peças confortáveis, porque o bebê realmente vai usar essa peça. Então aqui, ó, finalizei, depois eu dou o acabamento aqui no botão e eu já quero mostrar para vocês, ó. Então aqui, ele passa e fica assim fechadinho, olha que gracinha. Bem, aqui eu vou dar os acabamentos finais e volto mostrando para vocês, então ela já finalizadinha. Bem, pessoal, finalizada aqui a nossa sandalinha. Vejam que bonito esse modelo. Você pode confeccionar aí em várias cores e oferecer um mostruário para suas clientes. Bem, vamos lá então, continuando o próximo modelo do nosso DVD de sandalinhas.